Temos aí um novo funcionário do mês no governo Lula. Olha, ele não estava querendo trabalhar aí, mas foi obrigado pelas circunstâncias. Estamos falando aí do Arthur Lira. Essa você não imaginava, né? Assim que o governo Lula, na semana passada, fez um anúncio de, abre aspas, corte de gastos, que na verdade isenta do imposto de renda quem ganha até 5 mil reais por mês e cobra essa parcela aí, corta mesmo, as mamatas de quem ganha mais de 50 mil por mês, o Arthur Lira falou que isso não ia passar, que o governo Lula não tinha nem votos para isso aí, e falou o seguinte, olha, a única chance disso passar é se voltarem aí as emendas do orçamento secreto, ou seja, do Bolsolão. O Arthur Lira estava esperando ali uma decisão do Flávio Dino que liberasse geral, como era há 3, 4 meses atrás. 3, 4 meses atrás, o Arthur Lira podia aí comprar votos, fazer barganha, ir lá no cantinho da Câmara dos Deputados e falar assim com deputados coisas nada republicanas, e ficava tudo por isso mesmo, porque era tudo secreto. Não dava para saber quem mandou dinheiro para onde. Esse pessoal podia roubar muito, mas muitos bilhões. O que aconteceu? O Flávio Dino acabou com a palhaçada, a pedido aí do governo Lula. Quando eu digo do governo Lula, porque o advogado-geral da União falou, olha, o governo é obrigado a pagar essas emendas e a gente não tem como garantir transparência, não. Se você quiser, você veja como faz, o Flávio Dino. O Flávio Dino falou com a Câmara dos Deputados e com o Senado, que falaram, olha, tá transparente o suficiente. Então, nessa aí, o Flávio Dino anulou tudo. Aí o que aconteceu? Ele deu uma decisão, só que não era a que o Lira queria. Ele fez voltar, porém com transparência. Não só com transparência, o Flávio Dino ainda colocou uns empecilhos. Ele colocou uma conta para quanto pode ser o valor máximo de cada verba, de cada comissão. E ainda tem que fazer a equação aí, os parlamentares do Centrão, na hora de distribuir a verba. E o pior, não tem mais aquele componente que era ser secreto. Agora, olha só que coisa, quando o Arthur Lira quiser comprar um voto, ele vai ter que chegar num deputado, esse deputado vai falar, olha, tá, eu quero uma emenda de 10 milhões, essa emenda vai ser para quê? Pô, tem que ter um projeto, vai ser para fazer uma ponte. Se for lá depois não tiver a ponte, já sabemos quem mandou a emenda para ponte tal. Não é mais emenda assim, vai só para a cidade, o prefeito faz o que quer, rouba. Não, agora não. Então, Arthur Lira não gostou. Quando o Flávio Dino tomou a decisão, ele disse que acreditava que o STF ia reverter isso. Facilmente. No dia seguinte, levou um 11-0. Até o Cássio Nunes e o André Mendonça, né, foram contra o Lira. Pois bem, o que aconteceu? O Lira teve que recuar. Ele também foi avisado aí que, olha, tem investigações aí da Controladoria Geral da União, algumas até acionaram já a Polícia Federal, porque estão achando muita irregularidade nessas verbas. E o responsável máximo é você, Arthur Lira. Se você quiser do jeito que estava antes e começar a insistir, você vai comprar uma briga aí que você vai perder. Você vai perder feio, que a briga é com todos os ministros do STF, até os dois aí que você achou que eram bolsonaristas, tá? Até os dois aí, capachos do Bolsonaro, estão contra você nessa aí. Então, prepara. Você vai comprar briga com o Flávio Dino? Tenta aí, campeão. O Arthur Lira, então, recuou. Ele tinha dito que não ajudaria o governo nessa pauta aí, que o governo não teria votos para isso e que já estava tudo acabado. Eis que Arthur Lira conversou com líderes partidários e falou ontem, não, gente, vamos aprovar isso aí, vamos aprovar aí o que o Lula precisa, vamos aprovar a PEC aí que o Lula mandou, do jeitinho que o governo mandou, pô, não tem como não. Já estava tudo decidido e seria o seguinte, a PEC do corte de gastos, né, que é o nome, seria votada na Comissão de Constituição e Justiça. Aí nessa comissão ela seria aprovada, o governo já tinha conseguido ali votos necessários, e olha que é uma comissão de maioria de direita, hein? Bolsominions tem lá, a presidente é a Caroline de Toni, Bolsominion raiz. O governo conseguiu, já tinha ali os votos necessários, porém sofreu uma traição. Apunhalada pelas costas do governo Lula. Gente aí que na hora da eleição tá com o santinho, com a foto do Lula no lado, para conseguir voto de petista desavisado, chega na hora H, vota contra. A bancada do PSOL pediu vistas. Para quem não sabe o que é pedir vistas, quer dizer o seguinte, que eles teriam mais 2 sessões para analisar isso. Isso ia jogar essa votação aí só para semana depois da semana que vem. Lembrando, o governo tem que aprovar isso até o fim do ano para que comece a valer no ano que vem. Só temos sessões até o dia 20 de dezembro, é a última. O PSOL estava, na verdade, jogando para o ano que vem.
colocaram uma bomba no colo do Lula. Isso foi o que fez o PSOL, tá? Inclusive vou ler aqui matérias para você. Matéria do UOL. No momento, o governo recua e retira pedido de inclusão da PEC do corte de gastos na Comissão de Constituição e Justiça. Pedido de vista do PSOL foi a razão disso. Aí quem quiser pausa para ler, não precisa nem ler tudo que eu já estou explicando. O governo tinha feito um acordo para que ninguém pedisse vista, mas o PSOL falou, não, nós vamos atrasar aí. Por quê? Porque o PSOL está disseminando uma fake news, não todo o PSOL, mas uma boa parte da bancada do PSOL, e faz cerca de 40 dias, eles com parte da esquerda, de que o Lula, primeiro falaram que o Lula ia cortar. Você, plantonista, comenta aí, eu vou ver os comentários, se você escutou alguma dessas ou não. O Lula ia cortar do FGTS do trabalhador, você escutou isso? Aí depois, o Lula ia cortar a multa de quem for demitido, multa por demissão, ele ia cortar isso, ia tomar do trabalhador. Depois, o Lula ia atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação. Depois, o Lula ia cortar da saúde e da educação. Depois, o Lula ia diminuir o BPC e cortar de quem mais precisa. E depois, o Lula ia cortar até do Bolsa Família. Você escutou isso? São as fake news que foram disseminadas aí ao longo dos últimos 45 dias, principalmente por web revolucionários que passaram a ser promovidos em alguns canais de esquerda e por uma parte pequena da bancada do PSOL. Outra parte aí não disseminou essas fake news. Alguns até chegaram a escrever ali um manifesto contra o governo que foi aí assinado por boa parte dessa esquerda aí. Pois bem, o que aconteceu? Acontece o seguinte, na parte do BPC, que é o que o PSOL continua falando, eles dizem que o Lula está tirando o BPC de quem mais precisa. Aqui eu deixo com você um gráfico do gasto mensal do BPC, tá? Estamos falando aqui de cerca de 100 bilhões por ano, tá? Aí o que acontece? Isso aqui era no governo Bolsonaro, começa aqui em 2019. O Bolsonaro não aumentou o BPC nenhuma vez, chegou em 2020, fez o aumento anual. Aí não aumentou nenhuma vez, chegou em 2021, fez o repasse anual. Aí aumentou uma vez ao longo de 2021, você vê aqui no meio do ano, teve um aumento aqui em algum dos meses, e aí em 2022, ano eleitoral, o Bolsonaro passou a aumentar. Ano eleitoral, o Bolsonaro estava desesperado, o Bolsonaro passou a incluir gente que não precisa no BPC. Por quê? Porque parte do plano eleitoral do Bolsonaro era meter muita grana na mão da população, que a população ia ter uma sensação de melhora econômica e a população ia votar no Bolsonaro. Parte desse plano, você vê que em 2022, pela primeira vez, o Bolsonaro passou a fazer aí aumentos mensais, ó, um mês está maior que o outro. Não está aqui discriminado por mês, mas você vê que vai aumentando mês a mês. Chega o governo Lula, ele fez a PEC da transição, ainda em 2022, aí ele fez um aumento maior do que o Bolsonaro fez. E aí em 2023, o Lula passou a aumentar mês a mês. Você vê que, em vez de ficar assim, a barrinha, tá aumentando. E ó, saltou. De 2023 para 2024, o Lula aumentou em 21% o valor do BPC. Agora ele vai fazer um corte que não chega nem a 7%. Aumentou 21%, vai cortar 7% de fraudes. Lembremos que o Bolsonaro colocou um monte de fraude lá atrás em 2022. Aí o PSOL diz que é corte. Aí o PSOL diz que não, por isso vamos pedir vistas. Isso é traição das piores. Qualquer pessoa que entende o jogo político sabe qual que era o objetivo do PSOL. Os deputados do PSOL não são burros. Não são burros. Eles entendem muito bem que a verba hoje é muito maior e que o Lula precisa cortar aí alguns bilhões de fraude nisso para viabilizar a isenção do imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. Não dá para o governo Lula sem maioria. Lembre-se, você sabe que o Lula não tem maioria no Congresso. E que inclusive a esquerda trai, ó. A parte aí da esquerda trai quando precisa. Sem maioria, o Lula não pode chegar e falar, olha, eu vou isentar aqui de imposto de renda quem ganha até 5 mil, vou cobrar dos mais ricos, ainda vou taxar superfortunas, ainda vou fazer isso e fazer uma reforma aí que todos amam, que todos adoram. Não, com o Congresso atual, o Lula ainda conseguiu tirar um coelho da cartola. O mercado financeiro ficou bravo e subiu o dólar. Subiu artificial. Para você ter ideia, no governo Bolsonaro, o Banco Central vendeu o dólar 113 vezes para impedir o dólar de subir. E no governo Lula só uma. Quer dizer, eram mais de 25 vezes por ano que o Campos Neto interferia para baixar o dólar no governo Bolsonaro. No governo Lula não, sobe o quanto quiser. Terrorismo econômico. O PSOL queria que o dólar ficasse R$6 e subindo até o ano que vem, até fevereiro do ano que vem, deixar o Lula numa sangria com o mercado financeiro. O Lula ia ficar muito mais à mercê aí do que é o mercado financeiro, e o Campos Neto já começou a falar lá de Miami, onde ele está lá em Miami, falando com seus chefes lá dos Estados Unidos, que vai subir os juros. Por quê? Porque o dólar está muito alto, então tem que subir os juros para baixar a inflação, porque dólar alto causa inflação.
Ele não vai vender dólar para baixar o dólar que ele fazia no governo Bolsonaro. Não. Ele vai subir os juros e aí impor mais 40 bilhões, se subir meio pontinho, mais 40 bilhões de gastos ao governo Lula. Então o governo Lula faz aí uma PEC para economizar 70, só que vai ter mais 40 aí sendo impostos. Isso é o que o PSOL tentou fazer com o Lula, tá? Lembremos, o PT foi criticado por não entrar na campanha do Boulos. E olha que o PT deu 40 milhões para a campanha do Boulos. Eu não conheci um petista que não tenha feito campanha para o Boulos. Até quem não é de São Paulo fez campanha online para o Boulos. Mas teve uma ala do PSOL que criticou o PT, dizendo que o PT não estava aí só porque o Boulos não é do PT. Você vê, esse é o tamanho da traição, tá? Isso fez com que o Lula ficasse com um poder de barganha menor com o Arthur Lira. Por quê? Porque jogou o Lula para precisar do Arthur Lira. Só que o Lula tinha essa barganha aí que é o seguinte, o Lira ele quer algumas mudanças na decisão do Flávio Dino quanto ao orçamento secreto. E quem pode pedir essas mudanças é o advogado-geral da União, porque é a União que vai pagar a verba. Ele quer que retire o cálculo que limita ali a verba de cada emenda e ele quer que retire mais uma ou duas coisinhas, mas vai manter a transparência. Então o Lula tem esse poder de barganha. Então o Arthur Lira, logo depois dessa decisão aí da bancada do PSOL, o Arthur Lira conversou aí com os líderes partidários, com os líderes aí do governo Lula, no Congresso, e aí o Arthur Lira falou, então eu mato no peito. Colocou para votar um pedido de urgência aí dessa PEC. Pedido de urgência votado no plenário. E olha, Arthur Lira deu os votos que o Lula precisava. Aprovou a urgência. Aprovou aí não foi com a melhor das margens, mas sem ali quase sem margem de negociação que tinha o Lula, aprovou. E aprovou assim, ó, a toque de caixa. Em menos de 1h30 já tinha aprovado. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui. Falou!